Meus amigos, recentemente o Tom Holland soltou uma frase bem pequena, mas que tá bagunçando basicamente todas as teorias que a gente tinha até o momento sobre Homem-Aranha Um Novo Dia. Porque se o vilão principal ainda é o segredo, então tá todo mundo olhando para o lado errado e os nomes errados. A atualização é muito simples. O Tom Holland, ele disse que o vilão do filme ainda está realmente bem escondido e ele não falou como se fosse só mais um inimigo surpresa. Ele falou como se a peça que a Marvel e a Sony ainda, ela basicamente não querem mostrar. E aqui que tá o ponto. Todo mundo já está falando do Venom, da Jean Grey, do Hulk ou do próprio Peter Parker aí, né? Ele perdendo o controle. Então, se esses nomes já estão na mesa, por que o Tom Holland ainda trataria o vilão como um segredo, tá? Então, para mim, essa aqui que é a pista, porque o segredo pode estar no nome do cara, tá? No nome que ainda está faltando nessa lista. Então, primeiramente, temos aqui o Shocker. O novo rumor diz que ele pode aparecer no filme, e segundo o insider Daniel Hickman, ele é um personagem que estaria no filme. Então existe até uma leitura de que o Homem-Aranha usaria as manoplas do Shocker, talvez modificadas, talvez contra o Hulk, e isso combina até com a Aranha, tá? O Peter Parker, ele pegando a tecnologia do vilão menor e meio que improvisando aí no caos, é bem a cara dele. Mas o Shocker como grande vilão secreto, na minha opinião, não dá, né? Tem aí o Herman Schultz, ele é vivido pelo Boken Ullman. Ele já apareceu em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ele é mais um vilão de rua, tá, gente? Ele serve para aquela luta rápida, para mostrar o Aranha ativo em Nova York e até como a peça de uma nova formação maior. Mas ele não tem peso nenhum para ser o nome que o Tom Holland está escondendo. O segundo aqui é o Venom. Essa teoria, ela não é absurda. Eu vou te explicar por quê. Depois de Homem-Aranha sem volta para casa, ficou aquele fragmento do simbionte no universo do Peter Parker. Ninguém deixa aqui uma coisa dessas ali por decoração. Pessoal, o uniforme preto do Homem-Aranha, cedo ou tarde, ele precisa aparecer. Não tem jeito, é uma coisa que vai acontecer. Guerras Secretas tá aí, tá chegando. O Tom Holland, ele provavelmente realmente não vai estar em Doomsday, mas ele vai estar em Guerras Secretas. Não é confirmado oficialmente, mas os rumores apontam para isso, porque ele não tá na declaração de Doomsday, mas muitos insiders, muita gente que é muito mais experiente e conhecedor, tá afirmando que ele vai estar lá em Guerras Secretas, e juntamente com o symbiote. Porque como vocês sabem, né, na HQ, nas comics, tem ali o Tom Holland, né, o Peter Parker, ele usando o traje preto. E aquele traje preto é do simbionte. Só que assim, o Venom, ele talvez não funcione melhor como uma consequência, não como um vilão principal. Então imagina o Peter Parker, ele no limite físico dele, ferrado, sem controle, quase apagando. No fim, o simbionte surge como uma saída fácil. Ele salva o Peter Parker, mas ele cobra o preço depois. Isso prepara um próximo capítulo melhor do que você enfiar o Venom no meio de um Shocker, Escorpião, um Hulk, Justiceiro, Lápide, Boomerang e a possível Jean Grey. Porque aí vira um self-service de vilão que, pô, tem tudo de pouco ali e acaba perdendo o foco das coisas. Sobre a Jean Grey, eu também não compro ela como vilã principal. A Seed 5, ela pode estar ligada a uma ameaça mental, ela pode estar sendo manipulada, enfim, tem muitas coisas aqui que pode envolver. Mas transformar a Jean Grey logo na estreia dela em uma vilã absoluta do filme do Homem-Aranha seria uma escolha torta. Ela pode ser mistério, ela pode ser perigo, pode ser diversas coisas, né? Pode até ser um rosto a algo maior. Mas vilã principal, na minha opinião, a Jean Grey, eu não compro isso, tá? Não soa. Na verdade, soa apenas de forma estranha. E é isso. O outro ponto aqui é o Hulk, que também não tá fechando a conta assim. Ele pode ser uma ameaça física, aquele monstro quando tudo sai do controle, mas, cara, o cérebro da história não parece, né? Então, cara, quem é que sobra aí? Pra mim, o nome mais interessante é o Norman Osborn. Ele não precisa ser aqui, pessoal, o Duende Verde logo de cara. Não precisa. Na verdade, seria melhor não ser. O Norman, ele pode entrar como aquele empresário, dono de tecnologia, alguém ligado ao Oscorp. O sujeito que vê vilões urbanos, experimentos de confusão super-humana como uma grande oportunidade. Ele não precisa aparecer gargalhando em cima de um planador. Ele pode aparecer de terno, sorrindo, financiando coisas erradas, comprando tecnologia e oferecendo aquela solução para o problema que ele mesmo ajudou a criar.
E isso se encaixa muito melhor nesse filme, na minha humilde opinião. Até porque tem um pouco ali de governo envolvido, né, com o departamento de controle de danos. Então faz sentido aqui ser o Norman. Vamos ver como é que vai ser essa desandada aqui, né? Vários vilões menores, Peter Parker mudando fisicamente, a mutação dele tá realmente mudando pra caramba. Tem a tecnologia aí sendo usada, que vai ser usada no improviso. Nova York vai ficando cada vez mais perigosa. Então aqui, cara, é um ambiente, na minha opinião, perfeito para o Norman Osborn, ele entrar sem precisar gritar como aquele vilão, tá? Eu sou o vilão. Não, isso seria muito bom porque é um vilão interessante para mostrar o amadurecimento do Peter Parker, desse Peter Parker aqui do Tom Holland. E seria até interessante, sabe, ver como é que ele lidaria se fosse o mesmo Norman Osborn, né? Pode até ser outro. Eu acho que tanto se for o mesmo, no caso, o mesmo ator, ou um outro ator, mas ainda com o nome de Norman, sabe? Seria interessante ver como é que o Tom Holland iria lidar com isso, já que ele se lembra, né, do que aconteceu com a Tia May e quem foi que acabou matando ela, tá? Então, assim, cara, seria um arco bem pesado pra ele lidar com essa parte ainda do luto e ter que lidar ainda com o possível ou uma possível outra versão do mesmo vilão que assassinou o ente querido dele. Cara, seria bem interessante aqui. Eu acho que aqui ia colocar esse filme em um nível de maturidade muito maior para você ter que lidar com essa pressão psicológica, essa parte emocional. Eu acho que realmente seria bem interessante. E tem outro ponto, tá? O universo do Tom Holland ainda não tem seu próprio Norman Osborn. Como eu falei, o Norman desse universo ainda não apareceu. O Norman do William Dafoe, ele veio de outro universo. Ele veio do Tobey Maguire. Foi absurdo de bom. Ninguém discute. Mas justamente por isso que a Marvel pode estar segurando a versão oficial aqui do MCU. Porque quando esse nome aparecer, vai mudar a relação do Peter Parker com a própria mitologia dele. Abre caminho para o Harry Osborn. Cara, o Harry, ele tem que aparecer aqui, cara. Seria um novo Duende Verde, mais pra frente, um sexteto sinistro. E não seria como aquele plano velho da Sony, que nunca saiu do papel, né? Nunca saiu direito, né? Mas como construção. Então, assim, o Shocker, Escorpião, Lápide, Boomerang, esses caras podem ser peças espalhadas. E o Norman, ele seria o cara capaz de juntar essas peças. E é por isso que essa teoria me pega mais do que o do Venom como vilão central. O Venom mexe com o corpo e a cabeça do Aranha, e o Norman, ele mexe com a vida inteira do Peter Parker, com a cidade, amigos, a reputação, a tecnologia e também o futuro. Ele não precisa vencer na porrada, ele vence criando um problema em volta do Peter Parker. E claro, pode ser até um outro nome, pode ser o Chacal também, né? Ainda tem esse, pode ser até o Lápide crescendo mais do que de fato parecem, pode ser ainda essa ameaça invisível ligada a controle mental, tá? Mas se a frase do Tom Holland que ele falou realmente aponta para alguém que ainda não entrou forte nessa conversa, então Norman Osborn, na minha opinião, é o nome mais interessante aqui. Talvez seja o que mais se encaixe perfeitamente aqui. Pelo menos é a minha opinião. Porque é a opção que mais conversa com o futuro da franquia. Então a minha leitura é essa, tá? O Shocker seria um retorno interessante e é um retorno que provavelmente já tá meio que confirmado. O Venom é um gancho, né? Tem Guerras Secretas. A Jean Grey ainda é um mistério. O Hulk ele vai funcionar muito mais com um impacto ali físico para o Peter Parker e o Homem-Aranha dele funcionar. E o Norman é uma construção. Pode estar todos os vilões aí espalhados, mas ligados a esse cara. E para um filme, na minha opinião, do Homem-Aranha, isso faz muito sentido. Para esse filme aqui faz muito sentido. Novo dia para Peter Parker, nova fase para Nova York e talvez o começo de um maior problema que o Aranha ainda não enfrentou dentro desse universo do MCU. Então, na minha opinião, seria muito mais interessante isso.